O Encontro com o Autor recebe o escritor e jornalista Sérgio Rodrigues, que está aqui comigo. Ele é autor da obra O Drible, de 2013, que ganhou o prêmio Portugal Telecom, da obra Vida Futura, de 2022, e Elsa, a Garota, em 2009. Ele vem aqui à Câmara falar um pouco sobre essas obras, um pouco sobre o processo de criação. Sérgio, muito obrigada por falar aqui com a gente na TV Câmara. Me conta um pouco sobre o Drible, que envolve futebol, envolve um drama familiar numa época dos anos 70, complicada para a história brasileira a partir da ditadura militar. Como que foi envolver todas essas histórias em um livro? Foi difícil. O Drible foi um livro que me tomou mais tempo na vida. Eu fiquei muitos anos com esse livro, enquanto fazia outros, né? Não fiquei parado nele, mas ele ficava ali me atazanando e eu não conseguia resolver muito bem essas histórias, porque é um livro que cobre 50 anos, um pouco mais até, de história do Brasil, né? É uma história familiar, é um drama de família, não é um livro totalmente passado dentro de campos de futebol. Então, assim, muita gente que não gosta de futebol também gosta do livro. Não é preciso gostar de futebol, entender de futebol para gostar do livro. É um romance, né? Mas realmente juntar esses fios todos de história do Brasil, história do futebol, história política brasileira, porque atravessa toda a ditadura e a redemocratização e tal, foi uma coisa que me deu bastante trabalho. Agora, eu acho que deu certo, né? É gratificante, porque é um livro que ganhou prêmio, foi traduzido, enfim, é um livro que tem uma carreira que me alegra bastante. Falando sobre não ficção, você lançou Viva a Língua Brasileira, que trata de dúvidas, de verbetes, assim, que linguistas brasileiros discordam dentro do Brasil, que é uma língua muito fluida, de diferentes sotaques e expressões. Quais foram os desafios, principalmente de enfrentar alguns linguistas diante do que você pôs nesse manual? Como jornalista, eu comecei a escrever sobre a língua já há 20 e tantos anos e nunca parei, né? Era uma fase em que havia muitas colunas de professor de português, professor Pasquale e outros, né? E eu achei que havia uma lacuna ali para uma coluna um pouco mais, com uma visão um pouco mais aberta sobre a língua, uma visão mais lúdica, mais literária, etc. E acabou virando, eu acho, uma coluna de divulgação de saberes linguísticos. Eu me aproximei bastante dos linguistas brasileiros, né? A gente tem uma troca boa, assim, muito boa. Por último, como jornalista e como crítico literário, dentro do Congresso Nacional, falando sobre suas obras, falando um pouco sobre a língua, como que você enxerga, o que você propõe que os deputados, que os congressistas façam para que a literatura, o acesso aos livros, às bibliotecas sejam facilitados? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que tem uma série de coisas a serem feitas, né? Eu acho que o Brasil precisa de mais bibliotecas, precisa de bibliotecas mais bem sustentadas, né? Mais bem financiadas. Precisa, enfim, a educação brasileira tem muito a melhorar, eu acho, no aspecto da língua e da difusão da literatura, da criação do hábito de leituras. O Brasil tem um caminho muito longo pela frente, né? E com certeza os legisladores têm muito a contribuir para isso, mas não só eles, né? Eu acho que é um esforço bem maior da sociedade brasileira e eu não sei se a gente está exatamente maduro ainda para isso. Tomara que esteja ou que fique em breve, porque isso faz muita diferença para o futuro do Brasil.